Olá, eu sou a Camila Camasmi, estudante de Direito, e este é o Crimes e Efeitos. Aqui, analisamos crimes reais, relacionamentos abusivos, narcisismo e questões legais, explorando seus impactos na sociedade. O podcast traz profissionais da área para um debate aprofundado, enquanto eu, como estudante e representante do público, faço perguntas, questiono casos e, quando possível, converso com familiares das vítimas. Porque informação é poder, e entender o crime é um passo para combatê-lo. Olá, sejam bem-vindos ao Crimes e Efeitos. Eu sou Camila Camasmi e hoje vamos falar sobre o tema urgente e necessário feminicídio. Porque tantas mulheres continuam sendo vítimas e o que podemos fazer para mudar essa realidade? Para nos ajudar nesse bate-papo, temos um time aqui incrível. A convidada que vai ficar online com a gente, a Raquel Ripani, artista, mãe e feminista. A doutora Cláudia Oliveira, que também é uma defensora da causa. E Nair Soares, a nossa psicóloga e mãe. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. E para levar essa discussão adiante, precisamos de vocês fazendo todos esse passo a passo. Agora vamos direto para o nosso tema. Boa tarde, boa noite, bom dia para a hora que alguém estiver assistindo, então todos os momentos. Boa tarde. Boa tarde, doutora. Oi, Camila, boa Tudo tarde. bom? Tudo bem? Raquel vai estar aqui. Eu vou ficar de costas às vezes para vocês, mas é porque eu vou estar aqui com a Raquel. Olá, Raquel, tudo bom? Tudo bem, boa tarde, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Não, eu estou muito feliz, é o nosso terceiro episódio. Quando você aceitou participar, eu fiquei muito contente, porque eu assisto seus vídeos e na causa do feminicídio, ela fala com tanta propriedade, ela acredita tanto na causa que realmente é a pessoa indicada para estar com a gente nesse tema. Eu já vou direto aqui nas perguntas com a Raquel. Tudo bem, Raquel? A gente já começar aqui fazendo as perguntas com você? Claro, Camila, vamos lá. Vamos só fazer uma linha, assim, para as pessoas se recordarem, porque várias pessoas viram o post e falaram, eu lembro dela. E foram me perguntando logo, eu postei ontem à noite, todo mundo falando, eu lembro da Raquel. Raquel, fala um pouquinho de você, dá essa breve historinha sobre você para as pessoas relembrarem. Eu sou atriz, trabalho no mercado cultural há 35 anos, e comecei super cedo, trabalhei com Paulo Autran, enfim, venho do teatro. Depois eu fiz novela, minha primeira novela foi em 97, com a Fernanda Montenegro fazendo minha mãe, chamava Zazá, essa novela. Eu falo que eu sou famosa porque eu já estou no Viva. Aliás, a última novela que eu fiz da Globo, novela inteira, assim, com papel grande, foi Caras e Bocas, que foi em 2009. E está passando no Vivo agora, tá em reprise. Então, as pessoas têm a sensação de que me conhecem, meio isso, né, de será que a gente estudou junto, acho que ela morou no meu prédio, e é porque eu sou uma pessoa que apareci bastante em muitos programas de TV, em muitas séries, em streaming, em cinema, em teatro, mas eu não sou famosa, que você vai olhar e vai falar assim, ela é a Angélica, entendeu? Você vai olhar para mim e falar, nossa, eu conheço essa pessoa de algum lugar. Há uns 5 anos, durante a pandemia, eu já tinha uma sensação de falar sobre, nas minhas produções, porque eu também escrevo, produzo, já dirigi, além de ser atriz, conforme a gente vai amadurecendo um pouco, você vai tendo outras vontades de ter mais voz, digamos assim, né, em relação ao que você está apresentando para o público, o que você está trazendo para o debate. Durante a pandemia, que a gente realmente não tinha como falar com as pessoas e interagir no palco, durante o julgamento da Mari Ferrer, eu senti uma necessidade muito grande de falar, porque eu tive aquela sensação, assim, de falar, meu Deus, se eu escrever um filme sobre essa situação absurda que a gente viu acontecer hoje, até eu conseguir escrever o roteiro, vender para Netflix, rodar, pagar as pessoas e colocar no ar, demora 5 anos de você ter uma ideia, até o público assistir. E eu falava, eu não tenho esse tempo. Então, eu fiz uma coisa que eu acho muito ousada, hoje, que foi usar uma rede social para abrir um debate mesmo. Eu abri a câmera. Já seria minha pergunta essa, você já me ajudou. Eu estou aqui por conta do meu ativismo, que foi, sempre fui feminista, mas eu era mais otimista. Eu acreditava que com trabalho duro, com ambição, com ser séria, a gente conseguiria justiça como mulher. E a maternidade, o teto de vidro, a maternidade, principalmente, me mostraram que as nossas chances
a gente não parte do mesmo lugar e a gente nunca chega no mesmo lugar. E eu não acho que na minha geração a gente vai chegar. Mas eu pensei, se a gente puder falar sobre isso para gerações mais jovens terem consciência, ajudar gerações mais jovens a saberem um pouco mais sobre de onde a gente vem e onde a gente precisa chegar, talvez eu possa fazer algum impacto. E aí comecei com esse ativismo, esse microativismo digital que eu faço todo dia, e começou com um alto desafio, e eu falo, enquanto eu tiver atrocidade acontecendo com uma mulher todo dia, eu vou gravar um vídeo todo dia, e eu ainda não parei. Então estamos aqui na esperança de eu não precisar fazer vídeos um dia. Amém. É um desejo, mas que a gente vê que a realidade está bem longe, né, da realidade. Me fala uma coisa, qual foram os seus maiores, assim, desafios que você encontrou desde que você iniciou? Desde do Covid até hoje, assim, que você fala, esse ponto foi mais desafiador. Eu vejo muito concretamente uma presença digital crescente de masculinistas. Eu vejo uma presença muito grande de rapazes e de homens que pregam violência, que desacreditam as vítimas, que são contra leis como a Maria da Penha. Então, eu vejo uma ação coordenada, articulada, aquele documentário contra a Maria da Penha, dizendo que ela mentiu, e contra a própria lei, que é uma lei ícone em termos de proteção à vítima no Brasil. Eu vejo que tem alguém ou muita gente capitalizando em cima de passar pano para a violência contra a mulher. Essa é uma dificuldade que eu tenho, porque é um discurso que está acontecendo, que as pessoas estão acreditando, e a gente precisava de mais visibilidade para a proteção às mulheres e não menos. Então, eu vou te fazer uma pergunta que me ocorreu agora, tá? Você não acha que essas aberturas que tem para desvalorizar a Lei Maria da Penha vêm, às vezes, de mulheres que realmente elas querem usar a Lei Maria da Penha a seu favor e ela não é a real vítima? Isso não pode acontecer também? E acaba estragando um caminhar tão complexo, tão difícil que já foi, né? Porque desde que o mundo é mundo, a mulher sofre, né? E aí essas mulheres, doutoras, se vocês quiserem falar também junto, por favor, tá? Uhum. E aí tem essas acusações falsas, você não acha que isso pode também ser um dos motivos que dá mais força para quem quer denegrir a Lei Maria da Penha? Minha opinião, aliás, os fatos, as estatísticas dizem que a quantidade de mulheres que fazem denúncias falsas está na ordem entre 3% a 5%. As mulheres, quando denunciam, têm muito mais a perder e, em geral, perdem muito mais do que ganham. Violência sexual, violência doméstica. A gente tem muitas histórias de mulheres que denunciam violência doméstica ao se separar e perdem a guarda dos filhos, são denunciadas pela lei da alienação parental. Evidentemente que eu não estou defendendo ninguém fazer uma denúncia falsa. E eu também não defendo dizer que todas as mulheres estão certas e todos os homens estão errados. Todas as mulheres nunca mentem, são santas, e os homens são sempre vilões. Não, claro, é evidente que alguém de má fé pode tentar usar uma lei em seu benefício. E isso pode acontecer em qualquer lei. Não apenas nessa. Isso pode acontecer. Isso acontece? Isso é concretamente uma maioria? Não é. Se a gente for olhar os benefícios ou mesmo os resultados que a gente tem em termos de condenação por feminicídio, condenação por violência doméstica, condenação por estupro, é 1% dos casos. E a gente tem denúncia, por exemplo, de estupro que chega a menos de 8% dos casos. As mulheres estão realmente denunciando para se beneficiar. Que benefício seria esse? No caso do Daniel Alves, por exemplo, tem muita gente falando, ela mentiu para ganhar alguma coisa. O que ela ganhou? Essa mulher não quis dinheiro, essa mulher não quis nem divulgar a própria imagem. O que ela ganhou? Ela não ganhou. Com certeza, ali quem ganhou foi ele por ter um privilégio de ser um jogador de futebol. Na minha visão, né? A justiça foi feita ali na Espanha como a justiça, o olhar deles, mas... Não apenas não ganha, como perde.
né? Como a Raquel bem falou, você não apenas não ganha, como você perde. Essa moça que perde privacidade, perde Ela nome, expôs a vida dela, né? Uhum. E eu tenho uns vídeos no TikTok que eu posto sobre violência doméstica, sobre gaslighting. E muitos homens vêm falando, a mulher pratica isso também, elas mentem. Eu falei, se a mulher mentir, ela vai responder por isso. Cada um, independente se é mulher ou se é homem, é denunciação caluniosa. É que a diferença de quando você ataca uma mulher... Ponto. O preconceito é tão grande com a mulher. Se a mulher ela se divorcia, ela tem o preconceito porque ela é divorciada. Sim. Se a mulher ela trabalha e ela tá com uma roupa, obviamente que você tem que saber se portar. Eu não sou a favor de que eu posso sair de qualquer jeito na rua. Eu não sou a favor, mas isso sou eu, né? Mas a mulher tem que saber se portar. E às vezes o se portar depende da cultura e da maneira que você foi criada. Também tem tudo isso. Mas se você tá dentro de uma empresa e você vai com uma roupa que pra você tá legal, mas o outro homem passa e te olha, e aí você fala alguma coisa, Aí já entra na importunação sexual. Exatamente. Então, eu sei que a mulher realmente, tudo ela tem que galgar um pouquinho mais. Tudo. Ela tem que galgar um pouco mais, né? E aquilo que eu tava falando, ela se mentir, independente de quem seja, vai responder por aquilo, denunciação caluniosa. E muitos homens falam, porque a mulher faz isso também comigo. Ok, mas a violência psicológica é contra a mulher. Artigo 147b do Código Penal, que foi uma vitória para nós. Que a violência psicológica é muito difícil de comprovar. Porque você é louca, porque você não fez, porque é frescura. Nós vivemos num país patriarcal, que nós temos que o homem é o provedor e nós somos as submissas. Não. Então, assim, a gente tem que quebrar essa cultura de que não existe isso, que todos temos os direitos iguais. Óbvio, aquilo que a gente estava conversando até antes. Existem pessoas com características narcisistas e isso tem que ser tratado com um terapeuta, né? A pessoa tem que ser tratada porque eu entendo, desculpa se eu falar ser ignorante, mas eu acho que isso é uma doença, é uma psicopatia, não é? É um transtorno, É um transtorno. E isso Uhum. deve ter medicação, não é possível a pessoa ser desse jeito. Então, assim, tem que tratar. Então, hoje nós temos que investir para quebrar essa cultura, no meu entendimento, do machismo, na educação. Na educação que nós temos que investir. Muitas mães, infelizmente, criam os seus filhos que mulher que lava a louça, que mulher que não sei o quê, que mulher não sei o quê, e o homem... Não é assim, Raquel, gente. você tem filhos, né? Tenho 2 filhos, um menino de 12 anos e uma menina de 9 anos. Eu concordo completamente que a gente precisa focar na educação. Me entristece que agora a gente tenha que não só lutar pela proteção das mulheres, mas também lutar para que as leis que a gente conseguiu para nos proteger sejam defendidas também. Então a gente precisa, além de tudo, argumentar, dizer, não, olha, as mulheres estão sofrendo violência. É verdade mesmo que a mulher apanha, enfim. E eu concordo que não tem um lado, enfim, os homens podem sofrer, os homens devem ser protegidos, as dores dos homens existem, são reais, merecem acolhimento. Posto isso, olhando estatisticamente a quantidade de vítimas, de sobreviventes de violência doméstica, de ameaças, de violência sexual, ela é muito maior em termos de serem mulheres. As mulheres são o objeto disso muitas vezes. Então, a gente tem só mais batalhas, né, adicionando. E tanto que isso que você está falando da educação me lembra muito da série Adolescente, né, que está causando adolescência. Isso. Eu não assisti ainda, mas todo mundo tá... boa. Assim, eu como mãe, eu aprendi bastante, assim, é excelente. Eu queria fazer um ponto aqui, quando a gente fala de educação e como isso é tão introjetado na gente e é real também, a gente fala sobre as mães educando os filhos, né? E temos uma mãe e um pai ali, mas eu falo isso é introjetado em nós, mas também é um dado concreto, porque eu não tenho os números aqui, mas acho que são 5 milhões de brasileiros sem o nome do pai na certidão de nascimento, né? Então, a gente tem uma ausência masculina muito grande. Isso a gente está falando só do nome, sem contar aqueles que têm o nome, mas não têm efetivamente a presença. Então, é muito introjetado em nós a carga na mulher. A mulher é a responsável pela educação e, novamente, então, se estão mal educados, é a mulher, novamente, que não está fazendo o seu trabalho bem feito. Esses são pontos que são introjetados na gente e a gente tem que estar sempre atento e se questionando também. Raquel, como que você conversa com seu filho? Eu vou falar com seu filho, tá?
Porque eu acredito que sua filha ela esteja engajada igualzinho a você, mas a criação de menino, ela é um pouco diferente, né? Então, como que posso te fazer essa pergunta, assim? Claro. Meu filho tem 12, ele está bem antes de entrar nessa fase da adolescência, mas já está começando, eu falo, começa a nascer um imã atrás do olho, né? Que eles começam a revirar algo pra gente. Sim. Adolescência, e começam a ficar a falar muito pouco com a gente, não sei se para você também é assim. Então, a série Adolescência me chamou muita atenção para esse sequestro do digital, e eu acho que me entristeceu muito por ver que uma coisa contra a qual eu estou lutando digitalmente, que é a cultura Red Pill, a cultura incel, a cultura micta, uma comunidade desses que radicalizam meninos jovens, ela já, porque eu luto por a gente, por exemplo, regular as redes sociais, que a gente tenha a responsabilidade das plataformas por estarem, por exemplo, monetizando canais que ganham dinheiro aumentando ódio, as mulheres citando mentiras, né? Então, é muito triste para mim ver que isso é um dado, que não é uma coisa que dá para a gente lutar mais contra, assim, tá lá no suco do que é a nossa sociedade como base. Então, eu falo, meu filho é um amor, eu amo ele desesperadamente, ele é um fofo, ele ainda está nessa fase logo antes de começar, eu acredito, que a ter esses interesses, eu até tento puxar esses assuntos com ele, e, em geral, as respostas são sempre, ok, legal. Não tenho muito mais a interação, a gente fica puxando, eu acho que faz parte a gente puxar. Acho que o que a série também me chamou a atenção, só para terminar falando desse assunto de maternidade, é que a gente tem que estar muito presente digitalmente também e monitorando também. Nesse sentido, eu ouvi recentemente um podcast de uma delegada do Rio falando sobre os casos que ela tem lidado de adolescentes fazendo crimes seríssimos, como de terrorismo, etc. Isso tem muito a ver com tanto o córtex pré-frontal deles não está terminado, né? Então os meninos ainda não têm noção da consequência dos próprios atos de fato, e perceber que tem consequência no mundo real, uma coisa que você fez no mundo digital. Então, acho super interessante para quem quiser ouvir esse podcast da Rádio Novelo, falando sobre com essa delegada do Rio, comentando sobre os nossos adolescentes, porque eles têm ficado cada vez mais dentro dos celulares, então controlar o tempo do celular, controlar a influência digital, tentar puxar mais o assunto, mesmo isso sendo cada vez mais difícil, né? Eles vão ficando lá. Muito difícil, porque hoje tudo é virtual. E até essa delegada, não sei se é a mesma, não sei o nome dela, eu sigo, é uma delegada, acho que do Rio de Janeiro mesmo, que ela falou que cresceu muito a pedofilia por conta da internet nesses adolescentes. Eu não sei se não a sei Raquel se deve Gabriela, saber. o nome dela. É um site aí que eles ficam jogando. Agora eu não venho o nome dessa plataforma. Tem o Roblox. É do Roblox, mas não, meu filho falava muito tempo atrás, o de 21, na época ele tinha 16, 17, ele falava, tô no... Esqueci o nome dessa... Tá até que foi um também. pessoal era um filho de uma pessoa muito grande na Globo, inclusive, que era o responsável, que estava machucando um monte de adolescente, pré-adolescentes, que eram meninas de 12, 13 anos, mandava cortar, ela mandava fotos, eu não lembro agora o nome dessa plataforma. A plataforma chama Discord. Discord, isso, uma plataforma Discord que entravam homens pedófilos e tinha adolescentes retardados, que para mim, você vai me desculpar, doutora, psicóloga, mas para mim é isso, né? Que eles fingiam que estavam namorando com as menininhas de 12, 13 anos, elas caíam, e aí elas acabavam mandando foto, e aí eles começavam a falar que ia colocar na escola, ia colocar para os pais, para a família, e obrigava a se cortar, obrigava a cometer crimes com animais. O aliciamento ficou mais acessível, né, por conta das redes, né? Então, a aproximação dos jovens por adultos, né, disfarçados pela tela, né? Então, você não sabe exatamente com quem você está falando, mas os jovens não têm esse discernimento, né? As crianças, pré-adolescentes, que pode ser outra pessoa se passando. Então, olha, ficou muito mais próximo, né? Você não precisa estar fisicamente perto para aliciar uma criança, um jovem, um adolescente.
Me fala uma coisa, Raquel, só voltando aqui para o feminicídio. Em todos esses seus anos, né, que desde do Covid você está nessa causa, teve algum caso que te marcou e você, além do primeiro que você comentou, que foi o que te impulsionou, fora o primeiro caso que você comentou, teve outro caso que você falou, esse caso realmente, para mim, é bárbaro? Que, Ai, é muito difícil esquecer e são muitos, infelizmente, né? Eu até tento não falar sobre os casos de assassinato tanto, porque eles são muito dolorosos, né? O recente é esse pai atirando o filho da ponte, filho de Que 5 entra anos. no feminicídio indireto, né? Exato. Isso é brutal de uma maneira e que a a gente frase não... dele era, eu tava fazendo uma brincadeirinha. Eu tava fazendo uma brincadeirinha. Ele diz que ele fez uma loucurinha. Uma loucurinha. Uma loucurinha. Um absurdo, né? Isso, hoje em dia, muitos agressores, para o fim de atingir aquela mulher que entra no feminicídio indireto, eles fazem isso. Eu fiz um curso de Guardiã Maria da Penha com o Ministério Público em São Paulo e uma promotora trouxe que um homem matou o cachorro na frente da mulher porque tinha laços afetivos. Gente, eu amo animais, eu tenho uma filha pet. Gente, embrulha o estômago uma pessoa fazer isso, sabe? Com o fim, e isso não deixa de ser uma violência doméstica. Entra. Não só É um absurdo, uma porque violência em aí todos os envolve sentidos, a violência psicológica nela. Imagine, essa mulher estava gestante. É um absurdo. É um absurdo. E essas pessoas não podem ficar impunes. Uhum. Não podem Muito- ficar impunes. É um muito difícil de absurdo. provar. É isso que você falou, é muito difícil provar violência psicológica, né? Dizer a sua sensação de insegurança. Eu vivi um relacionamento abusivo e me lembro dessa sensação de você ver o seu marido dentro da sua casa com seus filhos quebrando uma porta. E o quanto isso é um sinal muito claro, hoje eu sei, de que aquele homem está mostrando o quanto que o quanto de dano ele poderia fazer a você, né? Então, quando ele quebra alguma coisa na sua casa, ou quando ele machuca um animal doméstico, que também aconteceu comigo, o meu cachorrinho me defendeu, e, ai meu Deus, se falar isso eu choro. E ele chutou o meu cachorrinho, e assim, você fala, ele tá chutando esse animal, me dizendo o que ele faria comigo, né? Tá evidente. E o Usando os bichinho, laços afetivos. Me fala uma coisa, já que você abriu essa particularidade sua, Raquel, você teve acolhimento? Você teve para onde correr? eu tive minha família me acolheu, mas eu demorei muito tempo para conseguir perceber, ver. É uma viseira que a gente tem e que a violência psicológica, o gaslighting, o narcisismo, quanto mais tempo você fica, mais difícil é você perceber a sua jaula. Então, o meu pai me ajudou muito, que foi com uma questão de abuso financeiro, eu tinha que entrar em dívida para manter e trabalhava em 2 empregos e ganhava muito bem e nunca vencia, porque a ideia era eu não conseguir ter dinheiro para me separar, né? Tinha a ver com isso. E meu pai me ajudou de um jeito muito incrivelmente indireto, que me fez conseguir perceber. Já tinha muitos anos disso, e aí ele começou a falar assim, ok, eu te dou o dinheiro para você pagar essa dívida que você está fazendo agora, desde que o seu marido assine um papel dizendo que vocês dois são financeiramente responsáveis, que era tudo no meu nome. Claro. Claro. É a violência patrimonial, né? Violência patrimonial, e eu não sabia que era isso. E aí, quando eu falei, puxa, tá resolvido o nosso problema, eu tô aqui para 3 anos pagando uma última dívida, não precisaremos entrar em uma outra, ele só quer que você assine que a gente é responsável, evidentemente a gente é responsável, e aí ele dava pulo assim nessa altura, porque ele não assinou. E aí eu comecei porque você que precisa perceber, e depois você que precisa admitir, que é uma outra fase difícil, porque você admitir que você cometeu esse erro cardial, né, de perder suas economias, de ser mãe de filhos, é uma coisa, é muito doloroso, muita gente não quer admitir, é o que a gente chama de efeito cassino, né? Tem um efeito cassino no relacionamento abusivo também. Você espera que não dá, você já investiu tantos anos da sua vida naquele relacionamento. E o cruel é que a gente acaba repetindo padrões, né? Sim. Camila. O gancho da Raquel, eu também fui vítima de violência psicológica, sendo advogada criminalista, e eu não sabia. E, muito pelo contrário, eu achava que eu estava culpada. Eu achava que a culpa era minha, que se ele fez isso é porque eu não me comportei. Ele falava assim para mim, ó, se você sair de casa, eu nunca mais quero olhar para sua cara. E ele me bloqueava em todas as redes sociais. Isso me dava uma loucura por dentro, que eu acabava fazendo coisas fora de mim. A única coisa, assim, que
foi bom assim, né? Que eu emagreci 10 quilos, porque eu fiquei tão mal que eu emagreci. Não é bom. Não é Não. bom. Porque é sofrimento. É sofrimento, mas eu digo assim, de tudo isso, e eu não conseguia sair. Eu vivi 2 anos nisso e eu não conseguia enxergar. Não conseguia, eu não ia trabalhar. Acho que Camila. a gente tá num grupo, viu? Eu não Porque ia trabalhar de jeito eu nenhum. repeti padrões. Uhum. Eu repeti padrões. E o pior, eu sabia que eu estava repetindo padrão. Por isso que a minha luta hoje nas redes sociais, eu falo para minhas clientes que eu atendo voluntariamente as assistidas lá no ABC, é romper o ciclo. Existe um ciclo da violência doméstica. Qual que é a primeira? O primeiro ciclo é a fase da tensão. Se ele começou a te xingar, ele começou a te puxar o cabelo, empurrar, com falta de respeito, você tem que já ligar uma antena. Acho que antes disso veio o falar, não eu é? queria trazer um pouquinho ainda antes desse momento. E esse é o ciclo da violência. Por que que quando quem nunca viveu isso, muitas vezes escuta e fala, como que você não sabia que estava vivendo uma violência? Como você não sabia que esse relacionamento era ruim, era abusivo? Mas ele não começa assim, dessa forma, né? Ele não começa violento. Ele começa como um príncipe encantado, muitas vezes com o que a gente chama de love bombing, que é um excesso de amor, de carinho, de atenção, de um encontro de vida, de almas, em que a pessoa vai lá para o céu, né? E cai para o chão, cai para o inferno, né? Aí começa a batalha para voltar para esse lugar que nunca vai chegar, esse lugar de êxtase, esse lugar que vai além, né? Aonde que começa antes de ser violento, mesmo nas palavras, mesmo numa palavra um pouco mais agressiva, é numa forma de aparente cuidado. Isso, na sutileza. Então, é assim, se você tá com uma blusa mais decotada, ele não fala assim, o que é esse decote? Eu te amo demais. É assim, as pessoas vão ficar te olhando, vão te julgar, as pessoas. Eu não gosto muito dessa blusa. Aquela sua blusa azul fica mais bonita. A tua família não quer ver a gente feliz, porque a tua família não gosta da gente. Sim. Você passou por isso, Raquel? Vai chegando depois, né? Então, é assim, eu acho tão mais bonito a mulher sem maquiagem, fica mais natural. Soltou. Você vai cortar o cabelo? Eu gosto de mulher de cabelo comprido. Você passou por essas fases, né, Raquel? Uhum. Eu passei por todas as fases. E começa como... na minha opinião, vocês estão falando exatamente o ciclo da violência. Ele realmente começa muito antes de qualquer violência com você. No meu caso, durante anos, eu ficava esperando uma violência física acontecer comigo. Para eu ter certeza que o que eu estava vivendo era violência. Sim. É aquele perfil. Pelo menos ele não me bateu. Pelo menos ele Mas ele diminui as suas realizações, ele dá um jeito de boicotar os relacionamentos que te dariam ancoragem emocional. Você vai se afastando das pessoas que questionarem ou não gostarem da postura dele. Você, inclusive sua família, mas não é a sua família. Não quer. Não vou ser desrespeitado pelo seu pai. Seus amigos não são bons amigos. Aquela mulher morre de inveja de você, sabia? Exatamente. Isso é um escalonamento da violência, né? É um limite que vai sempre sendo mais solto, né? Vai cada vez alargando esses limites, né? Da interferência, da posse, do controle. E a vítima dessa violência vai cada vez cedendo mais, cada vez recuando mais. Por isso, porque começa muito sutil, começa com esse travestimento de cuidado, né? Então, aquela amiga não gosta de você, tem inveja, eu tô cuidando de você, eu estou olhando por você. Quando ele chega não manda num você ponto... com ela, ele só fala isso. Ele só avisa. Exatamente. E Quando você chega nesse ponto onde a pessoa quebra uma porta, quebra um objeto, você já está tão envolvido nesse domínio, nesse poder, que tudo já está muito borrado, que você já não enxerga. Esses primeiros passos, que são sim violentos, né, numa proporção da roupa, da maquiagem, de com quem anda, de quem não anda, mas ainda são pequenos, vão alargando os seus limites. Tudo aquilo que ele chega perto de nada você, mais que é real. Eu te conheci, eu me apaixonei pelo seu jeito. Eu me apaixonei pelo exatamente o que você é. De repente, o que você é não agrada mais. Porque ele já tem o perfil de agressor, na minha época, foi em 2012, por aí,
Eu não sabia, eu era advogada, eu não sabia o que era violência psicológica. Não se falava disso, a gente se fala hoje. Eu não sabia que era violência psicológica, até porque não existia, apesar de ter na lei, não era, era frescura. Então, eu não sabia o que era violência psicológica. Eu achava que realmente era cuidado e que ele me amava. Sabe por quê? Que eu descobri que eu consegui me libertar? Porque eu consegui romper a dependência emocional. Muitas pessoas que são vítimas de violência doméstica são dependentes emocional. Então, uma migalhinha que ele me dava era um boa noite no WhatsApp. E Ele você falava, é culpada. cuida de mim. Eu achava, ele me ama. Então, e você se sente culpada. Se sente culpada. Você se sente culpada, porque aqui eu não gosto, não gosto de que você fala isso. Por isso que eu acabei... Ai, eu surtei. Você não vai... Ele falava assim pra mim, você não vai conseguir ninguém. Você provocou isso em mim. Ele falava pra mim, você não vai conseguir ninguém. Eu tô com você, eu sou o único que te amo. Gente, que absurdo, né? Eu queria até perguntar para a doutora que eu tenho uma dúvida se esses homens sabem que eles são narcisistas, ou porque eles nunca vão admitir isso, tá? Eles sempre vão dizer que eles são as vítimas, né? Nas conversas depois da separação, sempre a ex que é a louca, ela que mentiu em relação Raquel, na lei Maria da Penha, desde 2020, teve uma introdução que tem que ter uma ressocialização para o agressor. E eu defendo isso, que o agressor precisa de tratamento. Porque senão não vai romper esse vínculo. Ele vai sair daquela mulher e ele vai para outra. Eu repeti padrões, né? Mas eu tive meu primeiro, eu vou dizer, meu primeiro encontro com um maluco, porque a psicóloga pode falar, é narcisismo, para mim é um maluco. Foi em 2014. Eu vou te falar com toda certeza do mundo. Eu tive uma juíza, demorou 8 anos, tá? Mas a justiça, ela serviu para mim. Desde o momento que a justiça serviu para mim. A minha ida a uma delegacia da mulher foi a pior coisa que eu fiz na vida. Mas não desisti. Eu entrei dentro do IML para fazer o corpo de delito. Foram 2 homens, médicos, que falaram para mim, tira a roupa para mim. Tira a roupa para mim. Eu estou lá para fazer corpo de delito, porque eu fui agredida e eu ouço tira a roupa para mim de 2 médicos. Mas a minha vontade de justiça era muito maior, né? Eu cheguei aí num batalhão da polícia ali que tem... Aqui no bairro Jardim tem um. Eu cheguei com a minha roupa toda rasgada. A minha mandíbula estava trincada. E eles me levaram de volta para casa. Para onde estava o seu agressor? O meu agressor, ele falou assim, vocês têm mandato para entrar dentro da minha casa? A polícia olhou para minha cara e falou, a gente não pode fazer mais nada. Camila, a gente voltando ao que a Raquel falou no começo, a porcentagem de denúncias, né? O que a mulher perde quando ela vai, assim, não, a mulher e o homem acreditam na impunidade, né? Então, passar por esse tipo de situação, você está falando de uma história de alguns anos atrás. Alguns anos atrás. Sim. Não eu mudou repeti muito, padrões. não mudou muito. Triste. Né? A gente luta, batalha para que isso aconteça, para que a mudança aconteça. Há algumas evoluções, mas não mudou muito. Você ser atendido por homens, né? Você ser extremamente questionada na denúncia que você sabe o que tá aconteceu fazendo, dentro no que do você fórum? está falando. Raquel, presta atenção no que eu vou falar, porque você é uma pessoa que... Eu imagino que você tenha, obviamente, a doutora criminalista também, casos e casos. Mas eu estava dentro do fórum. Ali eu falei, eu vou realmente fazer direito e eu vou realmente mudar alguma coisa nisso daqui. Eu estava lá como vítima. O réu estava a menos de 1,5 metro de distância, com toda a família dele abraçando e beijando. Meu pai tentou vir para o meu lado, ele foi barrado pela polícia no fórum. Isso em que ano? De Santo André, em 2015. Ele foi barrado e falaram que ele não poderia ficar comigo. Eu, vítima, a menos de 2 metros, 1,5 metro. Gente, se eu levantasse, eu esbarrava na perna dele, que ele estava algemado, tanto os braços e a perna. Se eu esbarrasse nele, é capaz de eu ter saído de lá presa, porque, né? Ele estava com a família dele,
as filhas, abraçando e beijando, porque é um homem maravilhoso. Homem maravilhoso. Né? Ele passou 20 anos batendo na ex-mulher, eu não sabia, fui saber depois. 20 anos batendo na ex-mulher, na mãe das meninas que estava abraçando e beijando ele. Eu fui agredida de todas as formas possíveis e imaginárias. E eu estava lá sozinha. E o meu pai sendo barrado, que não podia sentar do meu lado. Eu também tive sozinha no tribunal, no fórum. Você me perguntou se eu fui acolhida pela justiça. Eu diria que não, porque a gente não tem punição. E não só isso, depois eu recebi um processo de denunciação caluniosa, que é criminal, você pode ser presa, que foi arquivado também, porque eu fui obrigada, à época, a fazer um acordo com o Ministério Público. Enquanto eu tinha o Maria da Penha. Então, eu tinha uma liminar, né, para ele não poder se aproximar de mim, e, ao mesmo tempo, ainda não tinha sido definido o regime de visitas. E aí eu fiquei 5 horas numa sala com uma conciliadora, juíza, promotora, advogada dele. Eu estava acompanhada por uma advogada que não conhecia bem meu caso, então eu também não fui... E, enfim, acabei tendo que assinar um acordo de visita, porque eu não queria privar meus filhos da convivência com o pai. O entendimento enfim, né, de que o que acontecia comigo que não passaria para ele ainda é uma coisa que persiste, né? Que era comigo, não é com os filhos, sendo que esse caso do homem que jogou o filho da ponte, por exemplo, poderia ser um novo caminho para a gente entender que uma violência doméstica ela é sistêmica, ela não acontece só com a mulher, acontece com a família. Enfim, naquele momento eu tive que assinar esse acordo e em seguida eu perdi a minha liminar porque ele usou o acordo de visitação para dizer, que louca, olha aqui, acabou de assinar um acordo para eu visitar, não temos problema nenhum. Tá mentindo que precisa de proteção da Maria da Penha e eu perdi a minha Maria da Penha. Então, assim, eu acho que o sistema graças a Deus, eu tenho ela até hoje. Camila, mas eu é queria... bom que mudou. Hoje tá tudo muito Mas, Nair, legal. eu queria... A pergunta era para você. Isso. Esses homens sabem... Eu queria voltar nesse ponto. A gente tem diferentes perfis de agressor, né? O agressor não são todos iguais, né? Vamos falar primeiro sobre o narcisismo, que a gente estava até falando aqui um pouquinho antes, né? Tem o termo que foi popularizado, né, de forma leiga, onde a gente entende que pessoas autocentradas, né, egoístas, com alguns comportamentos, chamamos de narcisista, isso de uma maneira leiga e popular, né? E há a personalidade narcísica, que não se configura como um transtorno de personalidade narcisista, né? O transtorno, ele tem ali as suas características e o seu modo de operar ali bem diferenciado e dificilmente procura um tratamento. A pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista dificilmente vai procurar um profissional para falar, mas a justiça eu pode tenho determinar. Um problema. Mas Porque ele a juíza, no meu caso, obrigou ele a fazer por 1 ano e meio, comparecer lá para fazer tratamento. No meu caso, assim, foi assim. E ele sabe que tem? Surte pouco efeito. Por que não? Porque ele realmente vive aquela... Para ele é normal. Vive realmente aquela realidade, né, persecutória, onde todo mundo age contra, né, tá olhando para ele se sente vítima mesmo? Se sente vítima, sim. É uma realidade para a pessoa que vive, por isso que ou não procura, ou se vai compulsoriamente, dificilmente vai ter algum efeito notável, um resultado que realmente resulte em reconstrução de laços, né, em percepção das coisas, porque ele é muito autocentrado e vive aquela realidade. Em relação à consciência, à inconsciência, né, há, sim, agressores conscientes, né, do seu modo de operar com as pessoas, esse ganho de espaço que a gente havia falado antes, né, com o ganho de território, de poder, de controle pela outra pessoa, ele sabe que aquilo funciona, ele sabe como fazer, ele identifica pessoas que são mais vulneráveis, né? Sim, que são mais vulneráveis à manipulação, né, que cedem mais facilmente a essa apropriação. Então, e há vulnerável, aqueles inconscientes, aquela violência transgeracional. Eles não pegam, não é só aquela mulher que não tem uma instrução. Isso que é o mais impressionante, né? Porque a gente fala de ser vulnerável. A Maria da Penha é instruída. Eles se conheceram, sim. Ela estava fazendo farmácia, né? E eles se conheceram em São Paulo depois que eles foram
para o Ceará. Ela era A uma instrução, pessoa... a educação Ele formal, fazia doutorado e ela mestrado. o status financeiro, a classe econômica não tem nada a ver com O que isso. faz, a gente tá falando o que de faz nós, estrutura mulheres? psicológica. No caso, eu, Raquel, você foi a Uhum. única que tá livre, né? Ai, que bom. Ela já consegue identificar. Amei. Dá O risada. que faz nós? Qual é o gatilho que faz a gente se encantar tanto e se perder da gente mesmo? Eu digo... Pode falar, Raquel, que aí complementa. Eu tenho uma metáfora que eu falo porque eu comecei a fazer jardinagem também, aqui na pandemia, acho que todo mundo, né? Pão, jardinagem. E eu lidando com as pragas que aparecem nas plantinhas, só as plantas muito viçosas atraem parasitas. Uhum. Então, uma característica mesmo dessas pessoas, na minha opinião, é conseguirem escolher bem as suas vítimas. Então, eles percebem, acho que duas coisas. Primeiro, um bom lugar onde se alojar, um lugar onde eles vão conseguir benefícios financeiros ou o tipo de benefício que for. Uhum. E na minha opinião, essa coisa então da pessoa estar viçosa, e em seguida são as inseguranças. Sim. Esse tipo de predador, eles são mestres em avaliar onde que vai colar o Sim. xalalá deles. Então, Sim. eu, por exemplo, estava num momento muito vulnerável. Uhum. Minha família tinha passado por um sequestro, meu irmão tinha sido sequestrado, eu estava trabalhando muito, eu estava isolada, porque eu estava trabalhando demais, então eu não tinha convívio com outras pessoas que se vissem, presenciassem algumas coisas e iam falar, peraí, em seguida eu engravidei, ou você começa a ser isolada mais ainda, né? Você está no puerpério, você está sozinha, você não vai ter visita, quer dizer, tem uma sequência de coisas que você pode ir fazendo bem vagarosamente. Essa coisa, é uma jiboia, né? Ela não vem. As pessoas acham que o cara chega na sua casa, te chama de imbecil, te dá um tapa na cara e você fala, vou casar com ele que eu amo. Não é assim. Então, na minha opinião, tem um processo, mas eu não sou profissional daí. Sim, é isso mesmo. Há uma estrutura e a vulnerabilidade, a insegurança que você falou. Isso pode vir e a dependência emocional também, né? Isso pode vir estrutural da pessoa, de personalidade, né? Pessoas com histórico de percepção de abandono durante os anos de desenvolvimento, infância e juventude, né? Então, às vezes, pessoas que não tiveram lares... Aí a gente fala de maneira generalizada, né? Cada história é individual. Lares pouco estruturados, pouca percepção de segurança, a criança, o jovem, ela tem que ter essa rede de segurança, né? Onde um adulto que ela confia que ela pode experimentar o mundo que ela tem. Então, a falta disso, né? Que causa uma insegurança na pessoa, ou um momento de vulnerabilidade, como a Raquel falou. Às vezes ela não teve esse desenvolvimento inseguro na vida, mas está passando por um momento onde ela está vivendo a insegurança, uma baixa autoestima, algo assim, onde essa pessoa aí que se apresenta como príncipe, a gente falou, chega como a segurança vindo de fora, né, dela e não de dentro. Então, mas só para fechar, que você havia me perguntado sobre a consciência ou a inconsciência, é isso. Tem as pessoas que fazem de maneira o modus operandi ali, de como ele e encontrar pessoas que se adaptam, que casa, né, porque é uma pessoa que vende o mundo, né? Ele é tudo, ele é um mundo inteiro, e uma outra que está ali extremamente carente dessa segurança que vem de fora, né? Então, isso casa. Se ele não encontra uma pessoa nessa situação, ele não permanece ali na relação, porque ele não vai conseguir os benefícios que ele tem. Pode ser financeiros, podem ser emocionais, podem ser por uma série de coisas. E há os abusadores que não são conscientes, assim, disso. Então, a gente tem violência transgeracional, né? Às vezes, a casa onde ele cresceu, onde ele vê, imita um comportamento que ele aprendeu desde muito jovem. Padrão, né? Esses daí têm mais chance, sim, de num trabalho com terapia, com autoconhecimento, ressocialização, perceber que essa não é a maneira de amar, que essa não é a maneira de se relacionar, porque a gente aprende a amar. E se você tem um exemplo muito torto do que é amar, você reproduz também esse modelo que você aprendeu. Então, nesses casos, a gente consegue até ver uma luz no fim do túnel. Sim, sim. Uhum. Eu fico impressionada com isso, de muitos não saberem ou não admitirem, porque, de novo, né, a gente tem que não só lutar para falar que existe abuso psicológico e que é uma espiral de violência que começa com coisas que poderiam parecer inofensivas e terminam em morte,
Mas não só a gente tem que falar sobre isso, como a gente tem que convencer os homens que estão fazendo isso de que é isso que eles estão fazendo. Porque todos estão saindo aí dizendo, ela é uma louca, ela fez uma liminar, ela botou Maria da Penha em mim, essa lei é um absurdo. Como que... Porque uma pessoa que foi lá e roubou uma loja de conveniência, né? Você tem o vídeo dela entrando lá e roubando, né? Ela pode negar que ela cometeu um ato ilícito, mas assim, uma pessoa que cometeu estupro, alguma coisa assim, ela sabe que ela cometeu um crime. Agora, um cara que faz esse tipo de violência psicológica e não quer entender, não vai entender e vai se colocar na situação de vítima, e a gente tem muitos, pode ser o começo. A maioria. Mas é muito difícil esse cara cometer uma única vez e nunca mais vai cometer de novo. Então, ele tem um histórico. Por isso que eu sou a favor da ressocialização, porque aquilo a gente não, eu não sei o perfil, porque eu não sou psicóloga. Então, assim, eu acho que tem que ter essa ressocialização, porque se a gente vai romper o ciclo, porque o nosso objetivo é romper o ciclo da violência. Rompendo o ciclo da violência, e aquele agressor, que aquela vítima saiu, ele vai para outra. Sim. Então, precisa fazer essa ressocialização dele de alguma forma, pode ser que ele aprenda, pode ser que não. Mas tem que tentar. Eu acho tem que tem. tentar. Eu sou de Santo André, eu moro em Santo André, lá tem o E Agora João. Lá eles têm é muito bacana. Eles têm tem o E Agora João. Então, assim, eles têm essa ressocialização para o agressor. Porque às vezes pode ser que acontece isso porque ele viveu numa família que o pai batia na mãe. Então deve ser isso que, no meu caso, aconteceu, né? Ele deve ter... Eu não sabia que chamava porque assim, hoje não pode mais ter a restritiva de direito. Por exemplo, se tem a pena, você tem que cumprir a pena. Não tem essa, eu vou converter em cesta básica. Não existe isso. Antigamente tinha, agora não pode mais. Então, a ressocialização é o que foi incluído na Maria da Penha, que pode haver, porque a violência doméstica, ela está toda baseada, tanto da parte do agressor quanto da vítima, no psicológico. Eles têm que mudar isso. Então, eu acho que tanto a vítima precisa desse apoio, de uma rede de apoio, que hoje, graças a Deus, nós temos muita. Eu trabalho voluntária em São Caetano. Fiz uma palestra, inclusive, em Santo André, apoiando as meninas, trazendo... E tem muito hoje. Aqui em São Bernardo tem, acho que chama Casa Bertoldo, que tem aqui em São Bernardo. Nós temos a Patrulha Maria da Penha, que tem várias tem em São Paulo. Eu não conheço muito São Paulo, mas tem vários lugares. No ABC tem. Eu fui fazer também o curso, então tem muito. Semana passada eu fui conhecer a Patrulha Maria da Penha de Santo André. É fantástico o botão do pânico. É como se fosse um corpo de bombeiro. Apita, sai todo mundo correndo, porque aquela vítima apertou no aplicativo o botão do pânico. O agressor se aproxima e ela aperta, porque a Patrulha Maria da Penha serve para fiscalizar... E se o agressor fica sabendo desse aplicativo? Ele não pode... Então... Por isso o agressor, ele tem um domínio tão grande que o celular nem é mais da vítima. Por isso que precisa... eles não têm acesso, eles fazem lá... Mas tem o dedo do pânico. Então, elas colocam lá e apita e eles vêm por GPS. É fantástico. Então, hoje tem muitos meios. Antigamente, a gente não tinha isso, mas a gente tem modos para acolher. Então, se a mulher... Por isso que eu faço mesmo de forma voluntária esse acolhimento das mulheres. Porque muitas mulheres, se ela chegou para te procurar... É porque ela teve a coragem. Não é fácil você falar, olha, eu sofro de violência, eu apanho e eu não consigo sair. A vergonha, né? Porque a gente tem uma sociedade que se estrutura nisso, né? Nesse olhar de culpa, de vergonha para a mulher. É muito recente que a gente começa a questionar frases do tipo... se ele não sabe porque está batendo, ela sabe porque está apanhando. Exato. Já ouvi isso de mulheres. Mulheres falam, ela apanhou, o que ela fez? É social, o que ela fez, né? Isso... Mulher de malandro. Mulher de malandro gosta tratam isso de forma pejorativa. Gosta de apanhar, porque é isso, porque a pessoa já está tão enredada na violência que é difícil sair. Daí vem essas frases, gosta de apanhar, porque apanhou e permanece lá. Eu acho que a parte mais difícil é realmente dar esse passo para fora do relacionamento. Exato. A dependência emocional, a culpa, a vergonha, a falta de saber para onde eu vou, né? A mulher que está isolada, porque o isolamento é uma das grandes chaves do agressor, porque a pessoa fica sem parâmetro,
da relação, né? Ela não tem alguém perto para ver e que fala, não é assim que uma relação deve acontecer, não é assim que você deve ser tratada, isso não tá saudável. Deixa eu só fazer uma pergunta para Raquel. Raquel, você tá falando com seu filho, pode continuar, desculpa. Eu tenho filho, eu entendo. Não, enfim, Não, você faz. Não, pode fazer a pergunta. Pode fazer a pergunta. Pode falar com seu filho. Então, deixa eu te fazer. A gente continua aqui, eu já te chamo. Ele tinha que ir pro Kumon. Você não foi hoje. Tá bom, vai lá, e a gente daqui a pouco você E até pegando esse gancho da pandemia, por conta das mulheres ficarem confinadas em 2020, não tinha como pedir ajuda. E aí surgiu o Signal for Help, você já ouviu? Que foi o caso da assim, Raquel. Você faz assim. E aconteceu com ela e aconteceu um caso na Espanha. Ela foi na farmácia com o agressor. E ela fez esse sinal e imediatamente ele foi preso. E hoje tem outras campanhas, que é o X, né? Na mão, o vermelho. Então, hoje, graças a Deus, tem muita rede de apoio. Tem várias, eu tenho lá em São Caetano, aqui no ABC eu sei que tem todos. E dentro desses centros de apoio tem assistência psicológica, assistente social e tem a parte da criança. E tem em São Paulo também a Casa da Mulher Brasileira, que é fantástico lá. A Casa da Mulher Brasileira funciona 24 horas. Claro, não a parte de atendimento, de psicólogo, mas toda a parte, ela tem assessoria, ela tem a promotoria lá. Então, hoje nós temos muitas coisas. Eu posso falar porque eu atendo nisso. Tem muito acolhimento. E a mulher precisa ser acolhida. Eu estava ouvindo, eu acho maravilhoso a Casa da Mulher Brasileira, todo o ciclo aí de acolhimento que tem melhorado, e isso estava previsto na Lei Maria da Penha. Sim. Inclusive na Lei Maria da Penha, quando ela foi criada, tinha essa coisa que agora vai acontecer na Inglaterra, por causa do seriado da adolescência, que é aulas, né? Que a gente colocar na nossa rede pública informações para meninos e meninas sobre o ciclo da violência, sobre abuso, para que a misoginia não esteja tão fundo dentro da nossa sociedade. Não era tão comum, ainda não é um serviço que tem para todas, tanto que a gente tem poucas delegacias da mulher e pouquíssimas delegacias da mulher abertas pela madrugada. Eu mesma não conhecia todo o ciclo da violência, o abuso patrimonial, emocional, psicológico, que é sexual, que pode acontecer além do abuso físico. A gente precisa falar mais sobre isso. Tem uma coisa que eu fico sugerindo, aliás, acho que isso que você falou da gente ter reabilitação, que todos os homens, se todos os homens que têm uma Lei Maria da Penha tivessem que passar pelo E Agora João, eu acho que seria maravilhoso, a gente poderia lutar por isso. E tem uma coisa que eu sugeri uma vez num post, que eu sei que é difícil da gente ter, mas a gente devia conseguir ter uma rede de saber quem são os caras que já abusaram, porque como você falou, em geral, eles são reincidentes, mas mulheres não falam sobre isso. Quando eu conheci meu ex, que era também, eu conheci uma ex dele, e essa mulher me olhou com um misto de medo e se afastou, e eu não entendi isso até depois de eu me separar, que talvez fosse por medo dele. Eu passei por isso. A ex-mulher do meu abusador, ela falou pra mim, você me salvou. Ela lutou muito pra não se separar dele, então como eu vou imaginar que ela passava por alguma coisa se ela queria ele de tudo quanto é jeito? Então, é um homem que realmente, né, ele era um bom marido. Quando a gente se separou, ela falou, você não sabe do que você me salvou. E eu não tinha entendido até então, né? E você achou que tinha ganhado na loteria? Não, também não, né? Porque eu também não dou essa moral toda aí também não, né? Não. Eu queria saber uma coisa, Raquel. Oi, pode falar. Pode falar. Se a gente soubesse, né? Se as outras mulheres conseguissem identificar que o que elas viveram é abuso e a gente tivesse uma base, tinha um grupo desse, né, no WhatsApp até, parece que foi cancelado, mas estamos namorando o mesmo cara? E eu falei, cara, isso é legal, hein, gente? Sobre um grupo com as mulheres, falam, olha, eu tô namorando esse cidadão aqui no Facebook, ele é marido de mais alguém, é uma loucura, né? E, enfim, as mulheres denunciaram esse grupo, ou mostraram para os maridos esse grupo, e o grupo acabou sendo terminado. Mas eu gostaria muito de ter sabido. A mulher mesmo se matou, né? Aí, né? Por que foi contar para os maridos? O medo, né, do agressor persiste por tanto tempo, anos às vezes após a agressão sofrida. São anos de violência. Esse escalonamento que a gente falou, eu conheço histórias de casamentos assim de 17 anos. Que a violência física começou nos últimos 5, né? São
anos de violência, né? Até chegar ali. Então, o tempo de você deixar de ter medo desse agressor, como a Raquel falou, que foi entender depois o que era aquele olhar, o medo, às vezes, de alertar outra mulher e o perfil que esse homem tem, que às vezes um alerta não quer dizer nada, porque ele costuma ser esse príncipe. Ele muitas vezes é um cara ativo na comunidade, simpático. Mas hoje em dia eu acho que está muito mais rápido, não leva anos. Eu acho que hoje em dia eles estão se mostrando muito mais rápido. Eu acho que a mulher está muito carente. Olha. E aí ela acaba se levando por um príncipe Camila, que não existe. Mas o ciclo essas pessoas são pessoas que têm um entorno, como você falou, a família beijando, abraçando o pobre desse homem, porque da porta da casa para fora, às vezes ele é uma pessoa sem máculas, inquestionável mesmo, né? É quem tá da porta dele. E, novamente, devido a esse ciclo, é difícil a mulher bater esse homem dentro de casa com aquele homem fora. Mas é o que eu te falei de reincidência. Ela começa a se questionar. Mas, olha, ele teve uma namorada que falou, ele teve outra namorada que falou, ele teve outra namorada que falou, e assim vai. Poxa, todas estão erradas. Mas o difícil mesmo de você romper o ciclo da violência é porque ele foi violento. Por que é o ciclo da violência de ser tão dificultoso? Ele começa, né, com aquilo que a doutora falou, depois ele vai pelo o fato do consumo a violência, que é a violência física, sexual, psicológica. E aí pode demorar um pouco ou ir logo para a fase, tecnicamente, que a gente chama de lua de mel. Ele volta a ser um príncipe. Volta a ser o príncipe. Ele volta a ser o príncipe. Então ela fala assim, é coisa da minha cabeça. As promessas, foi uma briguinha de casal. Foi uma briguinha de casal, eu tô ficando louca. Sou eu, porque ele é maravilhoso com todo mundo, ele explode comigo e logo ele volta a ser uma pessoa maravilhosa. Então sou eu. Então volta para aquela fase lua de mel. Então por isso que é importante, se ele cometeu, ele vai cometer de novo. É o que eu falo para todas as mulheres chegam lá para mim chorando, doutora, mas eu amo. Falei, mas ele vai cometer de novo. Eu acho que um dos momentos mais difíceis é esse convencimento, digamos assim, de que a mulher está vivendo uma violência. Exato. Que é isso, que não é um episódio. Já aconteceu 10 vezes, a pessoa continua se questionando. E Camila, você falou, eu repeti, né? Eu repeti. Eu falo sempre para as minhas atendidas, né? A gente deve conhecer as red flags do outro, a gente deve conhecer as nossas também. Identificar o nosso comportamento dentro de um relacionamento para não repetir os padrões. A frase, eu já sei o que me pega. Doutora, saindo daqui, vamos fazer uma consulta. O sonho da família. Oi, ele fez antes. Muitas vezes você não sabe que ele fez antes. As mulheres não vêm contar. Exatamente. Você não tem como saber. Aí você eu quis falar da família, assim, né? A família que acolhe. Poxa, teve uma mulher falou... família que não acolhe. A família não sabe. Eu entendo, a mãe sempre vai defender, porque é o filho dela. Eu entendo as mães não conseguirem falar, meu filho cometeu essa violência. Eu acho uma pena, mas isso é uma realidade também. A gente precisa... A gente também não acredita, né? Então, eu me lembro que eu ouvi dele, do meu, né, falando de uma ex, falando, ela foi horrível, porque ela falou com nossos amigos que eu bati nela e não foi. A gente bebeu um dia e ela veio pra cima de mim, e aí ela me acusa disso, uma coisa horrorosa, eu jamais faria. E eu acreditei nele. É o famoso minha ex é louca. A minha ex é louca. Minha ex não tinha vontade de fazer nada. É igual o homem com amante, né? Falar, minha mulher é louca, vou divorciar dela. Todo o papinho, né? A minha mulher... É porque o roteiro não muda, né? Deles são todos iguais, né? Sim. E são todos inocentes. São todos Camila, o que eu trabalho muito na terapia, né, com mulheres assim que sofreram violência doméstica, é isso, é reconhecer quem sou eu na relação, né? Quando eu inicio uma nova relação, quais são as minhas reações frente às ações do outro para se conhecer? Isso que eu falo, tem as red flags dele e as minhas, né? Quando num comentário, eu gosto de... mulher sem maquiagem fica tão mais bonita, né? Mais natural. Eu não acho, gosto mesmo de maquiagem. Eu não gosto de cílios. Então você não põe. Mas você me conheceu toda maquiada e então você você gostou. Mas quando o seu impulso então, tirar a maquiagem... Isso você tem que ficar atenta, né? Eu trabalho com mulheres que viveram, né, o ciclo, muitas vezes que repetiram, né, o ciclo. O seu impulso, então, é tirar a maquiagem, é trocar a roupa,
né? É abrir mão de um compromisso Do seu pessoal pelo trabalho, outro. abrir mão do seu Isso, trabalho. abrir mão de um valor, de alguma coisa. isso. Se você se vê com aquela coceirinha, aquela vontade de fazer isso pelo seu príncipe, dá um passinho para trás para abrir um pouco mais, Como ampliar a que você visão ama e a tentar dar pessoa uma se você olhada no tira plano geral. da pessoa? É isso que hoje, né? Hoje eu tenho essa consciência. Se a pessoa me ama, ela não vai tirar o que eu amo. Exato. Então, se eu amo trabalhar, Uhum. se eu amo me arrumar, isso tem que fazer bem para a pessoa que está comigo. Uhum. Mas essa estrutura, né, psicológica da falta, da insegurança, faz a pessoa querer correr atrás daquilo, então, que ele apontou que está faltando em mim, né? Você não entende que está tirando algo de mim, você entende que você está em falta com alguma coisa que você tem que correr E ele atrás. tenta demonstrar que ele Exatamente. ele tá tendo cuidado É o com cuidado. você. É o Uhum. cuidado com você. É isso que é a chave para você falar, eu tô cuidando, aquela sua amiga. Então ele tá tendo um cuidado com você, que é o perigoso, né? Todo mundo quer sair É. com você, né? Para eles, né? Uhum. Todo Não mundo é- quer sair com você. Não pode ter contato com ninguém. Não é do jeito que a gente acha que é, entende? No meu caso, por exemplo, não era que eu não podia usar maquiagem, era o contrário. Era quando eu chegava em casa do trabalho, eu não podia tirar. Não Uhum. podia ter vontade. Uhum. Quando eu, Sim. você só se veste de puta pra sair. Para os outros. Sai pros Aham. É, Sim. Na minha casa fica vestida de mendiga, tá aí, de pijama, Sim. sem maquiagem, você não se importa comigo. Então, assim, minha sensação era já de eu não ouvi poder isso relaxar na minha própria casa. Então, para mim, um grande sinal que eu sempre falo para as mulheres é ao primeiro sinal, notar, porque depois vai ser mais difícil. Sim. Notar e reagir e sair. E a segunda coisa para mim, que é mais importante de um relacionamento abusivo antes dele chegar nas vias de fato, é você se sente à vontade. Ou Uhum. você está caminhando, como eles falam em inglês, pisando em ovos. Uhum. Sim. Você está pisando em ovos, você está com medo de uma explosão o tempo inteiro? Você está esperando a hora que vai alguma coisa dar errado e que você vai Sim, ter uma Raquel. briga. E isso eu acho que são sinais que são muito úteis para quem não chegou ainda na fase, para quem Sim. ainda acredita que vai ser um cara te controlando, pegando seu telefone, batendo em você. Muitas vezes não, até chegar lá demora muitos anos. Isso. Raquel, acho que você está coberta de razão. É muito importante ressaltar esses pontos antes de chegar aonde é mais difícil de sair, onde você já está envolvida. São essas bandeiras mesmo. Como eu falei, as histórias são individuais, né? A gente generaliza para poder conseguir falar. Então é isso. Para um vai ser tirar a maquiagem, para outro vai ser pôr. Para um vai ser se vestir de uma maneira, para outro de outra. Para um vai ser o trabalho, não trabalhar fora. Para outro vai ser trabalhar para trazer muito dinheiro para dentro de casa, enquanto ele não trabalha ou ele não ganha, né? Mas o ponto é sempre isso, é o limite que vai sendo ultrapassado, é você estar sempre em dívida com o outro, você estar sempre faltando com o outro, se adaptando, correndo atrás e desavontade. E nunca tá bom, né? Nunca tá bom. Alcança. Nunca tá bom. O love bombing do início, né, da relação, daquele êxtase onde você é perfeita, né, onde foi um encontro assim, além da realidade, ele é um padrão que ele nunca mais vai ser atingido e você está sempre em busca de voltar para aquilo, né? Eu deixei a peteca cair, então eu tenho que me esforçar demais para voltar naquele momento de êxtase do começo do relacionamento. Você está sempre em falta, você está sempre pisando em Raquel, ovos. você no caso, você levantou a mão, você falando que você que trabalhava para... Era que trabalhava, eu que trabalhava. Toda tem uma espécie de formato que a gente imagina que seja o formato do relacionamento abusivo não é sempre do mesmo jeito, ele é muito criativo. Sim. Porque tem a ver com controle, então é como eu vou Controle. controlar aquela pessoa, e e ela vai estar Raquel, sob o meu domínio. eu acho que um ponto importante também nisso é que esse formato que a gente espera, a gente tem um preconceito de que isso aconteça em classes econômicas mais baixas, em sua maioria, né? Não tem a ver com classe econômica, Foi o não caso tem da a Maria ver... da Penha. Sim, Sim. com grau de instrução, Sim. né? Isso talvez seja mais velado nas classes econômicas mais altas, E né? eu li a história que ele acha que ele é inocente ainda, né? O agressor dela. Ah, Acho que eu não sei. E você tem muito a perder socialmente, né? sim. Você passa por uma vergonha pública. Sabe? Uhum. Eu sou uma pessoa que tem que chegar para pessoas que me conhecem e dizer, sim, eu fui roubada. Uhum. E ainda Sim, eu que escolhi o pior pai pro meu... E ainda ouvi muitas vezes a responsabilização das pessoas, né? Porque elas dizem, mas você escolheu ficar. Uhum. Mas é quem você quis, né? Você que quis fazer. Então, assim, tem um espaço da mulher ser
corresponsável, e eu não estou dizendo que você não é, né, porque a gente sabe que é uma relação de dependência, e que tem alguma coisa em você que era vulnerável àquela dominação, de alguma maneira, e você, para escapar, para se curar disso, você precisa resolver a sua autoestima. Exato. É só assim que você, de fato, vai ficar protegida de alguém que vem assim. Mas que mulher que tem uma saúde mental em dia? E posso fazer uma Não, que pergunta mulher não, que ser para... humano, né? Não vamos falar porque... Posso fazer uma pergunta para Raquel? Claro. Hoje a gente vê, eu sou criminalista, atuava muito hoje eu só faço violência doméstica e sou advogada familiarista. Infelizmente, a mulher que vive em ciclos de violência, os agressores, ele faz alienação parental. Acontecia com você? De ter essa alienação, de trazer para as crianças, que esse mês de abril é o mês da alienação parental, Sim. né? Então, ele fazia esse tipo de violência com as crianças também, de trazer, olha, a culpada é sua mãe, trazer esse problema para os filhos, porque com certeza eram pequenininhos. Com certeza, eu tive que pedir que ele entrasse na minha casa e eu não tenho nenhum contato com ele. E isso foi, meu pai tinha dito, não deixa mais ele entrar. E aí ele me pediu, falou, não, eu preciso pegar umas camisas, você não vai deixar mais eu nem pegar uma camisa na casa que eu morava? E aí eu deixei ele subir, e aí ele estava procurando, nesse período foram sumindo eletrônicos da casa, coisa horrível, né? Tipo, sumia coisa na mochila, sumia coisa pequena. E aí eu escondi uma caixinha de som que tá ali, aqui, aliás, uma pequenininha assim, que era a única que tinha sobrado, eu escondi. E aí foi um escândalo, porque ele chegou, ficou procurando a caixinha de som e não achou, ao invés de pegar a camisa que ele tinha prometido, e ameaçou me bater. E eu estava na frente das crianças, enfim, foi péssimo. E ele não bateu, né? Você ia chamar o porteiro, que não ia adiantar nada, mas enfim, era a coisa que eu tinha. E depois eu não deixei mais ele subir, e meus filhos passaram anos me dizendo, por que o papai não pode entrar em casa? E ele perguntava, né? Ele dizia, sua mãe não me deixa entrar na sua casa, porque eu sou a má. Eu fui a má muitas vezes, porque aconteceram coisas posteriormente, que eu tive que tomar ação jurídica, mas eu também sempre falo isso para várias mulheres que eu conheço, que não tiveram relacionamentos abusivos no nível que eu vivi, mas que vivem essa situação do cara não pagar né? Aí não paga, aí não entrega a criança, não faz os combinados, manipula os filhos. Eu digo que a melhor coisa para quem vive ou viver um relacionamento abusivo com alguém que tem um comportamento narcísico é você ter a justiça, né? Porque aí tá tudo lá. Tá o que tá escrito, a data que tem que pagar E se não pagar, é violência patrimonial. Se não pagar é isso, se não cumprir esse acordo aqui, deixa de ter direito de visitação, deixa de perder, vai perdendo, tem que fazer visita supervisionada, mas continua sendo muito difícil e eu continuo muitas vezes sendo a pessoa que está tomando atitudes severas injustamente contra o coitadinho. Raquel, de quando você começou a mudar o seu foco, né? Aí no Instagram, você teve essa mudança de engajamento, mas você com certeza absoluta, eu acho que aumentou muito mais a sua visibilidade e eu acredito que você deva ajudar muitas pessoas. Qual é o seu papel hoje, assim, que você acha que, assim, hoje eu posso falar cada vez mais ou abordar mais casos? Como que você acha que a gente pode fazer, que a mídia pode fazer, a mídia eu digo geral, para a gente diminuir o feminicídio? Eu acho que a gente já está fazendo, né? A gente fazer o advocacy, sermos vozes e falarmos em primeira pessoa, tirarmos a vergonha, mudar a vergonha de lado, como disse a Gisele Picot. Então, eu estou aqui admitindo que eu vivi, que eu sofri, que eu perdi dinheiro, que eu paguei dívida de outra pessoa. E eu posso estar dando voz para alguém que não entendeu que isso aconteceu com ela ainda. Assim como foi comigo. Eu assisti naquela série Big Little Lies, eu vi a personagem da Nicole Kidman na primeira temporada, passando por algumas situações que eu identificava e ficando num relacionamento achando que está protegendo os filhos de viverem violência. Eu achava que era mais importante. E ao ver aquela relação espelhada ali, aquilo me ajudou a perceber que o que eu estava vivendo era parecido. Não em termos de violência física, mas em violência psicológica. Então, eu acho que falar a respeito é uma coisa. A segunda coisa que eu acho que a gente está fazendo, e que eu acho muito importante, é formar redes. Então, quando você me chamou, eu falo, vou. Por quê? Porque nós somos mulheres, e se você está falando sobre isso, eu sei que você também vai ter um motivo pelo qual você está falando, e a gente precisa de mais mulheres. Então, formando redes, as mulheres vão começar, isso vai mudando. Se a gente pensar na nossa infância, onde a gente chega agora, com o que é aceitável se dizer ou se fazer com uma mulher, isso mudou muito nos últimos 30 anos. Né? Agora a gente está começando a te desmistificar, inclusive mete a colher sim,
Sim, não pode falar, e não é mulher de malandro, não. Então, eu espero que a gente esteja, de alguma maneira, puxando, levantando a régua do que é aceitável para coisas menos horríveis do que foram em gerações anteriores, informando gerações futuras. Tem mais coisas que a gente pode fazer, a gente pode criar aplicativos, a gente pode criar programas, a gente pode... Mas a gente está se ouvindo e falando em rede, eu acho que é muito importante que a gente não... Eu acredito que eu estou fazendo diferença. Eu dou o último exemplo sobre o impacto que eu tenho, que me deixa feliz, que foi esse ano no vestibular da UFRJ, parece que teve uma redação falando sobre o direito reprodutivo feminino, e várias moças jovens me escreveram dizendo que passaram no vestibular porque me acompanhavam, portanto, tinham argumentos ou casos ou defesas acerca do direito reprodutivo da mulher sobre o próprio corpo dela, ou se o governo deveria ter direito sobre os corpos femininos, enfim. Então, alguém está entrando na faculdade porque eu resolvi falar, então eu fico muito feliz por fazer o que eu puder. Excelente. E você, doutora? Né? Fala pra gente, o que a gente pode fazer para ajudar? Porque a gente falou de agressão e nós estamos vivas aqui, né? Mas o feminicídio não é assim. Então, graças a Deus, aqui 3 mulheres saíram vivas. Eu realmente cheguei à beira de não estar viva. Mas poderia estar aí subir aí o gráfico. Exatamente. E o que a gente pode fazer, doutora? Como que a gente fala para uma mulher que está sofrendo? Como você encoraja essa mulher? Eu penso assim que o feminicídio, e aí a doutora pode me ajudar, ela é aquele crime, né, que ele é cometido pelo fato daquela pessoa ser uma mulher, né? No micro, eu penso que a gente deve realmente rever, estar atento a certos posicionamentos que a gente tem em relação às nossas irmãs mulheres, a maneira como a gente se refere, a como a gente pensa, questionar essas frases que são tão introjetadas em nós todos, homens e mulheres, né? Então, quando a gente questiona uma roupa que uma pessoa está usando, que uma mulher está usando, né? Eu já vi algumas vezes, né? E acho que está novamente uma exposição de roupas de mulheres que as mulheres usavam no momento de um estupro, né? E é muito triste como se isso fosse o que te desse aval de fazer o que você quer, se a mulher está com um estilo de roupa. Sim. Então, se questionar, não estou falando de brigar, mas apontar em conversas, fazer isso que a gente tem. Nós somos muito socializadas para nos isolarmos quando casamos, quando nos tornamos mães, para viver em nome da família. A gente tem que manter as nossas relações de grupo com outras mulheres, né? Isso nos alimenta, isso nos dá troca, nos dá repertório, faz a gente conhecer, forma as redes de apoio, né? Tem mulheres que às vezes precisam sair de casa, elas precisam ter um lugar para ir, né? Elas precisam ter um dinheiro para se transportar, para voltar. Só um minutinho, Raquel. Eu lembro que você tinha falado que você estava com o seu tempo apertadinho. Se você tiver que sair, você me fala. Não, a gente falou 1h30, né? 1h30, mas aí... Então, tá bom, então tá tranquilo. É que eu tô olhando no relógio e falei, eu só não quero atrapalhar ela. Então, tá bom. Então, eu penso que chega-se às vias de fato porque há uma permissividade de que isso aconteça. A segurança da impunidade, né? E muitas vezes até a legitimidade do crime, né? Não a legalidade, não conheço os termos, mas a legitimação, assim, né? Então, o que ela fez para merecer aquilo? O cara teve uma honra ferida, então é um crime, mas há uma legitimação. Já foi essa questão de honra, em nome da honra, pelo amor de Deus, isso não existe mais. Mas de maneira intrínseca, de maneira não formal, existe um tanto disso, né? O que essa mulher aprontava para levar o homem aquilo? Então, assim, não é isso. Isso forma uma estrutura que permite que escalone para o ato, né, final de que não vai haver punição, né, de que ele está legitimado a fazer aquilo e de que ainda essa percepção de que a mulher pode ser uma posse do outro. Então, se ela ousa deixar de ser posse, ele faz o que ele quiser ali do brinquedo dela. Então, o que eu penso que a gente pode fazer no micro, né,
a gente está falando aqui das redes, né, do social, do apoio social, eu creio que no micro é isso. Manter nossas relações, né, manter a nossa coletividade, manter os nossos grupos, criar espaços onde a gente possa, acho que todas aqui já passaram por aquela situação de você estar tão tomada pela sua vida doméstica, familiar, onde que você às vezes não consegue encontrar uma amiga para bater um papo. Quando muitos homens têm o seu futebol sagrado de quinta-feira, aquele momento onde ele socializa. Manter a socialização entre mulheres consciente do que estamos fazendo quando estamos em grupo com outras mulheres é algo que nos fortalece demais e que eu acredito que tem que a gente tem que batalhar por isso. Doutora? Primeiro, eu acho que tem que ter empatia entre as mulheres. Falta muita empatia. Não tem, você vê às vezes na parte de acolhimento, não existe entre mulheres isso. É uma falta de empatia tremenda. E quando eu falo em lives, em rodas de conversa, em palestras que eu falo, gente, a gente precisa ter empatia. Se colocar mesmo no lugar do outro, eu lamento o que você está passando e eu quero te acolher, porque não é fácil a pessoa assumir que está vivendo nessa situação e ela espera ter um retorno e às vezes ela não tem um retorno positivo e muitas vezes até de família, eu falo isso com propriedade, e ela se acha realmente que ela está naquele lugar de culpada. Então, acho que tem que ter empatia, deixar bem claro aqui que o feminicídio, ele é quando envolve, né, as relações domésticas familiares, porque às vezes as pessoas acham que matou uma pessoa, uma mulher aleatória na rua, é feminicídio. Não é, tem que ter esse caráter de laços afetivos. E as mulheres mesmo procurar uma rede de apoio. Eu falo que, para mim, foi libertador a terapia. Eu faço até hoje. A terapia é muito importante. A gente não consegue sair sozinha daquele relacionamento abusivo sem uma rede de apoio. Então, a gente tem que aproveitar tudo que a gente tem hoje. A gente tem vários centros especializados da mulher, tem que buscar ajuda, tem que pedir socorro, fazer aquele sinal do Signal for Help, se precisar. Eu acho que eu falo para as mulheres, você não está sozinha, sabe? É a gente ser empáticas nesse sentido. Às vezes a mulher precisa de alguém para conversar. E ela só quer falar, você ouvir. É isso que é a diferença que você vai fazer. A gente não vai mudar o mundo? Não vai, mas eu acho que pelo menos eu deito todo dia tranquila, porque eu sei que eu pude ajudar uma mulher ouvindo. Às vezes ela fica 1 hora lá falando, ai, doutora, e aí você vai fazendo as orientações, porque as dificuldades mesmo são na parte de família, que graças a Deus hoje é obrigatório, com indícios de violência doméstica, não precisa nem ter a protetiva. Indícios, desde outubro de 2023, a guarda unilateral da vítima, né, da mãe. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Eu não tive acesso a isso e isso mudaria muito. Maravilhoso, maravilhoso. E antigamente a nossa luta nos tribunais era isso. Porque a guarda compartilhada é o quê? Você conversar com o genitor sobre a educação do filho. Como que vai ter se tem essa medida de afastamento? Não tem lógica. Não tem lógica. E uma coisa que eu bato na tecla, nós temos que ter mais varas especializadas de violência doméstica. Sim. Com certeza. Varas especializadas que nós não temos, infelizmente. E volto a falar, empatia, inclusive de juízas. Cláudia, de tudo. Isso muda o mundo, sim. Muda o mundo de uma pessoa e muda o mundo, sim. A escuta, muda o mundo, o trabalho, muda o mundo. Eu tive a empatia sobre empatia. Opa, desculpa, Raquel, pode falar. Queria falar sobre essa empatia, porque a gente está vivendo um momento também que tem corporações querendo vender a ideia de que as mulheres têm que voltar para o espaço privado, que o lugar da mulher é em casa, que a gente está vendo uma ascensão de valores antifeministas, inclusive, dizendo que ser feminina não é ser feminista. Eu também acho que a gente levar a palavra de que é importante a segurança de meninas, de crianças e de mulheres é importante também. São um pouquinho, sabe? Já ouviu a palavra do feminismo hoje? A gente precisa ouvir e apoiar outras mulheres e reconhecer o crescimento desse tipo de doutrina que coloca as mulheres no espaço de ou estar no OnlyFans ou ser uma tradwife. São tendências que estão crescendo aí, que a gente precisa ser ativa contra. Sim. Com certeza. A mulher, ela não é um produto, né? Ela não é um produto. E hoje você vê mulheres se fazendo de produto. Como se fosse uma coisa... Gente, ser escutada
para que homens entendam que o machismo também os prejudica, né? Os papéis que o homem tem que desempenhar dentro, né, da sociedade, o que a gente estava falando ali antes, o homem não chora, o homem não sabe reconhecer sentimentos, muito menos falar sobre eles. Homens têm muita pouca troca entre eles de problemas, de questões que estão afetando. O homem lida sozinho com as suas próprias questões. Então, ele é só dentro da cabeça dele que aquilo vai evoluindo. Isso é uma característica do machismo, porque o homem não fala sobre seus sentimentos. O homem não chora, isso é algo feminino, né? Então, eu acho que isso vem também abrindo de que essa estrutura de sociedade patriarcal e machista prejudica também os homens. Tem muitas acho que tudo que é o coisas extremo, que o homem né? Se você vai para o extremo do machismo, viver, você vai tem muito mais se coisas dá mal. que os homens também poderiam tudo que é o viver com mais extremo- plenitude e não vivem porque tem essas amarras, não. Exato. E batendo na tecla que eu sou a favor da ressocialização. Uhum. Eu falo que tem lá em Santo André que eu sei, não sei de São Paulo, outros lugares, mas eu acho muito importante. É importante ter, não estou defendendo o agressor de jeito nenhum. A minha defesa é contra a violência. Eu defendo, eu sou contra a violência, eu defendo isso, só que eu acho que tem que ter essa ressocialização, porque senão esse agressor vai para outra. Cláudia, e a gente foca tanto, né, na mulher quando a gente faz essas discussões e às vezes a gente esquece o agente. Que está inserido na Lei Maria Sim, da Penha, está sim. inserido isso E na no lei. contexto, como a gente falou aqui no começo, não apenas do vilão, né, mas como um ser humano e olhando de maneira integral. E visões assim, eu vejo na rede social, que eu posto muitos vídeos, os homens vomitando coisa na rede social, assim, porque é mulher, que não sei o quê. Aí teve um falando assim pra mim, essa semana, essa lei, então, é misógina. Eu falei, querido, vai procurar o que significa no dicionário. Primeiro Então, dicionário, para começar. as coisas lá na internet, sem saber, porque... E era uma pessoa que não era leiga, era um advogado. Eu vou te falar uma coisa. Eu sou estudante de Direito, né? Então, o meu TCC, ele vai no viés da Lei Maria da Penha. Muitas pessoas, quando eu comentei o que era o meu TCC, todo mundo falou, professores, muda o seu TCC. Olha, você não vai conseguir. Por quê? Porque eles já iam falando que, é uma mulher falando mal da Lei Maria da Penha. Em momento nenhum eu estou falando mal da Lei Maria da Penha, eu usufruí da Lei Maria da Penha. Uhum. Quando a gente fala da Lei Maria da Penha e esses homens vomitando, ou mulheres vomitando, Sim. e enfim, o mais cruel é uma mulher vomitando sobre isso. Mas as pessoas, elas, infelizmente, não têm a capacidade de interpretação de texto, as pessoas não têm a capacidade de sair do seu mundinho e olhar o que tem ali. Porque quando eu falei, eu vou fazer o meu TCC, e o meu TCC, ele não é contra a Lei Maria da Penha, e sim como ela é hoje. Você pode falar até melhor, para mim não usar uma palavra errônea. Como ela não é utilizada, como ela é exercida. O judiciário, é aquilo que eu falo, o que se aprende na faculdade, na prática, é totalmente diferente. Exatamente. Eu falo porque eu tive a justiça, e não foi pela Lei Maria da Penha, foi porque eu tive uma juíza que me olhou como ser humano. Não foi a Lei Maria da Penha, porque foi em 2014, gente, era muito recente. Sim. Né? Foi porque eu tive uma juíza que olhou para mim e falou, você é um ser humano e eu vou exercer a lei. Agora... Eu não tive essa justiça, por exemplo. Eu tive, pela graça de Deus. Que bom que tem a lei, que bom que tem a justiça. Eu queria só comentar aqui isso que você está dizendo da pessoa não entender, ou do não ter letramento, às vezes ser até advogada. Na minha opinião, hoje, depois de interagir muito com esse tipo de comentário, é má fé. Não é não entender, é não querer entender, né? É não querer entender, exatamente. Muitas vezes essas pessoas estão trazendo, elas trazem argumentos repetidos. Então, muitos homens têm ido na minha rede, por exemplo, dizer que as mulheres têm privilégios, elas têm só privilegiam mulheres. Se você não você não entendeu o número de assassinatos que a gente tem de mulheres, porque elas são mulheres por pessoas do seu círculo íntimo, aí é um problema seu. Aí você sente veio um advogado na minha rede e falar 80% das denúncias são falsas. Eu falei, eu peço a gentileza do senhor me falar onde que o senhor colheu esse número. E o senhor, como um operador do direito, vomitar isso aqui na minha rede,
Eu falei, o senhor é um operador do direito, o senhor tem obrigação. E eu não estou falando que não existe violência, pode existir violência psicológica de mulher para homem. Eu só estou dizendo que a violência é crime contra a mulher. Artigo 147B. Eu fui, quando eu Ele falei... respondeu, tá certo, doutora. Quando eu fui falar Que vergonha, né? do meu TCC, é só que eu falei, eu não vou mudar. Foram 2 anos e meio, todos os professores falando para mim mudar o tema. Todos. Eu falei, eu não vou mudar, porque, poxa, pelo amor de Deus, vocês são professores, vamos ler o que eu estou escrevendo, pelo amor de Deus. E qual é o meu sentido? O sentido é a maneira que a lei realmente é exercida, porque eu tenho 3 filhos homens. Eu tenho 3 filhos homens. Eu sei que a lei, ela tem que ser exercida ao rigor da lei. Então, assim, eu tenho na minha família uma pessoa extremamente narcisista. E eu sei que uma mulher também pode fazer. Só que eu tô falando de uma mulher no meio de 1 milhão de homens. Sim. Eu sei que a quantidade é... Só que o que eu quero dizer, assim, as informações, a mulher, quando ela começa a falar alguma coisa, o homem, ou ele entende que a gente tem que estar do lado dele 100%, ou o homem não entende isso. Ou você vai falar que você é feminista, que você não sei o quê. Exatamente. As pessoas hoje não têm o hábito de ler. Sabe, Não tem você manda hábito de ninguém ler. Ficaram tão acostumados a mandar áudio que você manda... As pessoas não têm o hábito de ler. Interpretação de texto não existe. Não Fora tem. que tem fake news, né, gente? Então, assim, Sim. esse documentário que agora está sendo objeto de um processo do Ministério Público contra o Brasil Paralelo, por ele estar colocando dúvidas na denúncia da Maria da Penha, é terrível, porque as É um pessoas saem absurdo. repetindo isso, dizendo, mas ela mentiu. E se ela mentiu, portanto, a lei é baseada numa mentira, e, portanto, essa lei é uma mentira. Não, ela mentiu, tá bom, mas a gente não tá falando se ela mentiu ou se ela deixou de mentir, e se quantas mulheres estão sendo ajudadas. Sim, mas é assim que isso acontece. A gente começa, é a falácia do espantalho. Você coloca o espantalho ali, você ataca o espantalho, e o tema sobre o qual a gente está falando deixa de ser relevante. Então, você diz, há denúncias falsas. Então, sim, podem haver. Quando eu falei, eu vou falar sobre feminicídio, eu tive várias pessoas que falaram assim, mas você é contra. Você está fazendo um TCC. Eu falei, não. Sério mesmo que eu tenho que ouvir isso? Me dá até um desânimo que eu falo, gente, pelo amor de Deus. A gente precisa estabelecer a verdade dos fatos, a gente precisa estar focada em realidade, a gente precisa martelar cada vez mais a verdade, porque a gente tem um ataque, como a doutora está falando, tem um ataque, inclusive, às leis. Ai, que Raquel, são poucas, eu não sou que doutora, ainda eu sou são insuficientes, estudante. que ainda não são aplicadas como deveriam, mas que nos protegem. Então, a gente precisa lutar mais ainda. Lutar mais ainda, e aquilo que a Raquel falou, não calar a nossa voz. Vocês não estão sozinhas. Eu estou aqui, ela está... Todos nós estamos aqui, e é isso. É a gente se ajudar, a gente se apoiar. Juntas somos mais fortes. E dar um basta na violência, lembrando sempre o que eu falo para todos os meus clientes. Violência doméstica não é só de homem e mulher. Existe entre pais, enteados, irmãos. Então, assim, a gente romper esse ciclo mesmo da violência doméstica, se respeitando, procurando rede de apoio não ter vergonha, porque a gente não está sozinha. Amei nosso bate-papo. A gente poderia ficar aqui mais horas e horas e horas, mas eu amei. Raquel, amei você ter aceitado, ter participado. Obrigada por conhecer vocês também, doutora. Um prazer. Eu vou deixar depois o Instagram de cada um. Sim. Tá bom? Anotadinho. Agradeço, Raquel, novamente. E, doutora Nair, muito obrigada. Doutora Cláudia, muito obrigada. A doutora Cláudia, ela olha com uma cara tão de tranquilidade, de paz. Obrigada, agradeço mesmo. E realmente a gente tem que falar sobre o feminicídio, a gente tem que discutir sobre o tema. E eu vou encerrar com a frase do Crimes e Efeitos. E aí já dando tchau. Gente, não esqueçam de curtir, compartilhar e seguir aí a nossa página. E eu vou encerrar com a frase aqui do Crimes e Efeitos, que é: entender sobre o crime é um passo para combatê-lo. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada.